Oi, pessoal, meu nome é Cindy e vocês não vão acreditar quando eu disser que a minha mãe ficou grávida por 4 anos. Como é possível, não é? Bom, quando você tem uns 11 anos, a gente não sabe muito bem como isso funciona. E eu fiquei bem confusa, sem mencionar que quase arruinou a minha vida. No dia que o segredo dessa gravidez estranha foi revelado. Bom, eu vou explicar e daqui a pouco você vai entender, de verdade. Meu pai, minha mãe e eu morávamos em uma casa bem pequenininha. A gente não era pobre, mas assim, a gente também não era rico, sabe? Apesar de tudo, a minha mãe cuidava bem de mim. Já o meu pai, bem, ele decidiu sair de casa e nos deixar. Eu tinha só 1 ano e eu mal me lembro dele. Foi bem difícil para minha mãe, mas ela não desistiu. Ela, na verdade, se dividia em 2 empregos e trabalhava 14 horas por dia para nos sustentar. Foi assim até o dia que ela ficou grávida. E isso foi bem do nada e estranho, porque ela não namorava ninguém. Como que ela pode ter um bebê sozinha, eu pensei. E não era só isso, a parte mais estranha é que no mesmo mês ela saiu dos 2 empregos e nós nos mudamos para uma casa maior em outra cidade. Eu não entendi o que estava acontecendo e eu vivia perguntando para ela, só que ela nunca me explicava aquilo direito. Só o que eu sabia é que agora a gente ia conseguir viver melhor numa casa melhor. E o fato de que eu tinha uma mãe que estava sempre grávida o tempo todo. Sim, é isso mesmo, de verdade. Acredite ou não, ela explicou de uma forma que fazia sentido. E como eu não tinha muita maturidade na época e eu não entendia muito bem de relacionamentos, ela veio conversar comigo. Ela sentou e perguntou se eu sabia o que era barriga de aluguel. Eu disse que não. Ela explicou que algumas pessoas, por condições biológicas, elas não conseguem ter filhos. Que algumas mulheres não conseguem passar por uma gravidez. Então, para evitar algumas complicações, a barriga de aluguel pode ser uma ótima solução para esses casais. Resumindo, minha mãe estava emprestando o corpo dela para outros casais terem seus filhos. Ela era forte, saudável e poderia carregar um bebê por toda uma gravidez. Ao escutar aquilo, fiquei um pouco chocada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, uau, minha mãe é uma heroína. Ajudar outras famílias é muito especial. Eu comecei a chorar, pedindo desculpas porque eu achava que ela estava mentindo. Bom, eu era muito nova para entender uma gravidez de 4 anos, né? Então, aqui, a barriga de aluguel é algo que é legal. E ela já fez 2 vezes. Eu nunca vi os bebês e provavelmente nem notei porque eu era muito nova. Minha mãe assinou contrato com uma agência de barriga de aluguel e é por isso que ela está sempre grávida carregando o bebê dos outros. Em troca, ela ganha um valor mensal que é suficiente para a gente viver super bem. Ela disse que valia a pena porque ela não precisava mais trabalhar 14 horas por dia e podia passar mais tempo comigo. Bem, finalmente agora eu sabia de onde vinha aquele dinheiro, não é? Bem, no início eu não aceitei muito bem aquela história toda. Mas vocês não imaginam o quanto que eu fiquei aliviada naquele dia. Eu achava que a gravidez da minha mãe era falsa e que ela estava enganando outras pessoas para ganhar dinheiro. Fingir que estar grávida por 4 anos é um crime grave e ela poderia ser presa por isso. Mas, graças a Deus, a minha mãe era uma pessoa honesta e, no fundo, eu estava orgulhosa por ela. Mas a minha alegria durou muito pouco porque, sim, ela era mesmo uma trambiqueira. Deixa eu contar o resto da história. Eu vou te contar como a polícia descobriu tudo. Os anos foram passando e ela continuava grávida. Até aí tudo bem. Ela já tinha me explicado aquela história toda de estar sempre grávida. Mas quando eu fiz 15 anos, eu comecei a reparar que tinha alguma coisa errada ali. Eu não era mais uma criancinha e graças à internet, eu sabia que ela estava mentindo. Eu comecei a suspeitar muito da minha mãe. Eu comecei a achar que aquela gravidez era muito estranha e eu estava certa. Mas eu não sabia o que era, então eu decidi investigar. É claro que eu não queria entregar a minha mãe para a polícia. Eu me sentiria super culpada se isso acontecesse. Mas aquele segredo estava me incomodando muito. E apesar de eu gostar daquele novo estilo de vida, eu sentia que tudo aquilo era errado. Um dia eu pedi para ela me explicar de novo aquela história. E quando eu perguntei para ela, por que você nunca fica cansada? Aí ela se assustou toda. Eu não sei se vocês sabem, mas gravidez não é algo tão fácil assim. As mulheres ganham bastante peso durante a gravidez. Como é que eu sei disso? Porque tem uma foto da minha mãe logo depois que eu nasci, onde ela está com uns 15 quilos a mais. E eu também li que mulheres grávidas precisam tomar vitaminas, e que a barriga está sempre crescendo, e que elas estão sempre cansadas o tempo todo. E isso não acontecia com a minha mãe. Nos últimos 4 anos, eu nunca vi ela cansada. Ela não tomava nenhum tipo de medicamento,
e nem ir em consultas para ver se o bebê estava bem. Isso é estranho, né? Um dia, os pais do bebê apareceram para ver se estava tudo bem. Eles entregaram o dinheiro daquele mês e queriam ver se ela estava bem, se o bebê estava bem. Aí ela disse que o bebê estava forte, saudável, mas não mostrou nenhum exame ou prova nenhuma. Eu fiquei bem chateada porque eu vi que minha mãe foi bem fria com eles, fazendo acusações, dizendo que esse tipo de pergunta deixava ela cansada, estressada. Eles também pediram para ver as imagens do ultrassom, mas ela convenceu que não era legal eles olharem para não estragar a surpresa. Aí eu escutei ela falando para eles que ela tinha acabado de entrar no 8º mês de gravidez. Pelo menos foi o que ela disse, né? E aí ela disse que estava cansada e que ela precisava descansar e tal. Bom, assim que eles saíram, ela ficou toda animada de novo. Aquilo não fazia sentido. Numa hora está passando mal. E aí, no minuto seguinte, está toda animada? Um mês depois, eu vi minha mãe bebendo vinho. Dá para acreditar? Grávida de 9 meses? Até onde eu sei, grávidas não podem beber álcool porque faz muito mal para o bebê. Naquele dia, eu tive certeza que tinha alguma coisa errada ali. Quer dizer, qual grávida fica cheia de energia limpando a casa toda para cima e para baixo? Bem, a minha mãe ficava. Essa era a minha mãe. Infelizmente, aquela alegria toda era por causa do dinheiro que ela ganhava todo mês. E aquilo iria desmoronar. Um dia, ela acordou extremamente nervosa e ansiosa. Ela se vestiu super rápido e saiu de casa sem explicar nada. Eu até tentei impedi-la, perguntei o que estava acontecendo, mas eu parecia invisível. Passaram 24 horas e nada da minha mãe. Aquilo tinha saído do controle. Eu nunca tinha ficado sozinha por tanto tempo. No dia seguinte, os pais do bebê bateram na porta e pediram para falar com a Tiffany. Aí eu falei, Tiffany? Que Tiffany? Aí eu falei que o nome da minha mãe era Mary e não Tiffany. Como eu já tinha reconhecido eles, aí eu falei para eles entrarem e falei que fazia 24 horas que minha mãe tinha sumido. A mulher começou a chorar e começou a gritar comigo. Ela disse que minha mãe nunca foi nas consultas e que nunca tinha mostrado nenhuma imagem do neném e que agora tinha acabado de descobrir que ela não era Tiffany, sim Mary. Bom, aí eu fiquei chocada. Eu sabia que tinha algo estranho, mas eu não sabia que era tão grave. Os pais do bebê chamaram a polícia e eles chegaram e começaram a procurar a minha mãe. Me mandaram ligar para ela e perguntar onde que ela estava. Eu liguei, mas o celular estava desligado. Nessa hora, eu fiquei ao mesmo tempo com raiva e preocupada, porque eu não queria acreditar que a minha mãe era uma trambiqueira. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não tinha como ela estar grávida por 4 anos, né? Bem, de repente, um dos policiais recebeu um chamado dizendo que o carro da minha mãe estava a uns 80 quilômetros da cidade, num posto de gasolina. Aí eu pensei, ai meu Deus, ela ia fugir da cidade e me deixar para trás aqui sozinha? Era difícil de acreditar que ela ia fazer isso comigo. Ela até tentou fugir, mas ela não conseguiu. Prenderam ela e levaram ela para a delegacia. Depois, todo mundo foi para lá, eu e o casal que ela tinha enganado. Na delegacia, a minha mãe estava chorando desesperada pedindo perdão. Na verdade, ela nunca ficou grávida. Resumindo, ela passou os últimos 4 anos fingindo que estava grávida. E o truque dela era dizer que ela tinha perdido o bebê. Mas dessa vez ela se atrapalhou e era muito tarde para fazer isso. E sabe o quê? Eu fiquei com raiva de mim mesma por acreditar naquilo por tanto tempo. Mas como eu era muito novinha para entender aquilo direito, eu acabei acreditando. E ainda mais, eu não entendia direito o que era barriga de aluguel. No julgamento, minha mãe se desculpou pelo que ela fez, mas infelizmente ela tinha causado muita dor para aquele casal que estava desesperado por ter um bebê. Era a última chance deles de serem pais. E a minha mãe destruiu o sonho deles de ser uma família. Naquele dia eu descobri que a minha mãe tinha enganado também outro casal que apareceu lá para testemunhar. Minha mãe estava péssima e ela admitiu que tinha feito aquilo para dar uma vida boa pra gente, mas ela escolheu a pior maneira possível. Ela acabou pegando alguns anos de prisão e eu tive que ir morar com a minha tia. Eu ainda não perdoei a minha mãe e você pode até me julgar, mas eu nunca fui lá visitá-la. Eu não consigo perdoar o fato dela destruir o sonho de outra pessoa de ter um bebê. Ela causou muito dano emocional naquelas pessoas e em mim. E nada do que ela disser irá compensar as vidas que ela destruiu. Bom, o que vocês acharam da minha história? Eu adoraria saber o que você achou, então escreva nos comentários abaixo. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada!